Boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações para todo sempre. E é com muita felicidade que estamos aqui hoje para mais esse aprendizado, mais essa reflexão. Então vamos ver a lição que nos reserva aqui, Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho. Faça aos outros o que você gosta que os outros... Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. O grande filósofo que proferiu este ensinamento, Jesus, sabia o que estava dizendo. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam a você. Então aqui fica a lição do Torres Pastorinho para nós refletirmos essa noite. Então pedimos a Deus que nos auxilie para que tudo transcorra na mais perfeita paz. E o Pedro vai falar para nós hoje sobre o tema ser médium. Isso. Boa noite a todos, meus amigos, meus queridos. Que a paz do nosso Divino Mestre permaneça conosco. O tema de hoje, mais que uma reflexão, podemos denominar apenas uma parte, uma corruptela do tema, porque a mediunidade, né, e ser médium é quase antiga é tão antiga quanto a criação da humanidade, né? Consciente, humanidade consciente. O que ocorre? Vamos procurar esclarecer alguns pontos a respeito, principalmente tirar algumas dúvidas, ou então uma má interpretação do que é ser médium, e esclarecer alguns pontos obscuros ou mal interpretados ao longo de todos esses anos, né? Agora, para se aprofundar no tema, para que a pessoa que deseja conhecer mais sobre a mediunidade e ser médium, ou ser médium, não ser médium, né? Existe todo um estudo, existe até um livro específico, que é o Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns é escrito por Allan Kardec, na verdade os espíritos ditaram a ele, né? Não significa que é um roteiro, um aprendizado, como ser médium, né? Até o Livro dos Médiuns tem que ser explicado para quem está fora da doutrina, né? Assim, o título, Livro dos Médiuns, então é só para os médiuns? É como ser médium? Não é uma receita de bolo. O Livro dos Médiuns se destina não exclusivamente aos médiuns ostensivos, mas a todas as pessoas que querem entender sobre a mediunidade, o que é ser médium, para que serve e, evidentemente, esclarecer alguns pontos sobre essa faculdade. As pessoas imaginam que ser médium, você pode entrar num curso, numa faculdade de médiuns, por exemplo, fazer um curso lá, obedecer um roteiro e sair já ostentando essa pecha, né? Esse título, que na verdade não é nada engrandecedor. Nós vemos aí ao longo dos anos e os entendimentos de todos os médiuns que falam, né, que descobriu-se ser não é uma tarefa muito agradável, muito pelo contrário, tem muita gente que foge, quer falar, eu não quero ser médium. Outras pessoas falam, eu quero ser médium, como se fosse uma questão de opção, eu vou ser ou não vou ser. É diferente, você vai exercer ou não vai exercer, e isso o seu livre-arbítrio determina. Mas em ser ou não ser, não lhe é facultado, não nos é facultado isso daí. Até porque, ao longo de todos esses anos, né, de espiritismo, você ouve muitas pessoas falarem assim, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Outros discordam, não. Médium tem que ser aquele que é ostensivo, ou seja, que já manifesta na tenra idade algum tipo de ato extraordinário ou sobrenatural. E nós sabemos que o sobrenatural não existe.
pelo menos o que determina a doutrina espírita, o sobrenatural não existe. O que existe ainda é o natural não compreendido e não explicado. Não existe nada sobrenatural. Existe aquilo que a gente não conhece. Para nós, então, acaba se tornando sobrenatural, não é? Então, vamos ler aqui o que diz a definição. Reparem que na própria definição, tirada de um dicionário, é utilizado o termo espiritismo. O que cabe dizer é o seguinte, é a mediunidade e médium, essas palavras tiveram um pouco mais de ênfase, um pouco mais de penetração na sociedade mundial a partir do advento do espiritismo, que foi utilizado e ainda é utilizado em vastas bibliografias, né, e citações dos próprios espíritos, né? Então, mas ela existe desde a tenridade da humanidade, na figura dos xamãs, na figura dos pajés, nas figuras de religiões até mais antigas que o espiritismo, né? Como, por exemplo, aqui na América Central, nós temos o voodoo, nós temos as religiões afro-brasileiras, né? Que sempre se utilizaram de pessoas que tinham esse intermédio, esse intercâmbio com o mundo espiritual, ou o mundo não material. Para alguns é além, outros é outro mundo, não importa. É o não material, que o espiritismo chama, evidentemente, do mundo da nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, que é a nossa casa espiritual que está aguardando o retorno de todos nós, né? Bem, então, segundo o espiritismo, ser médium, segundo o espiritismo, é a pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. É até simples, né? Pessoa detentora de dons que supostamente lhe permitem conhecer coisas, dados, ocorrências, etc., por meios sobrenaturais. Essa definição é extraída de dicionário. Então aqui já até falo aquilo que eu havia dito, né? Por meios sobrenaturais. E nós entendemos que não existe o sobrenatural. Existe o natural ainda não desvendado, ainda não conhecido, né? Bem, então vamos ver o que diz aqui Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, essa aqui, que está sendo aumentada pelo óculos, né? Os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então veja. Deus lhe deu a humanidade. A mediunidade. Então a todos nós. Por isso que algumas pessoas, mesmo no meio espírita, né? Mesmo no meio espírita, diz que todos somos médiuns. Então, nesse aspecto, sim, porque é uma faculdade, é uma atribuição do espírito criado por Deus, tal qual a voz, a audição, a visão, o tato, o cheiro, o gosto, são os sentidos, e a mediunidade. Ocorre que a mediunidade ela é exercida por uns tantos poucos que a descobrem ou lhe é imposto até pelo plano espiritual. Então nós imaginemos, muito raramente é pedido, né? Porque aquela pessoa que entra nessa seara de trabalho da mediunidade, ela assume para si e para outrem uma responsabilidade muito grande. É uma faculdade que muitos almejam até, mas o que interessa, o que importa é por que almejam.
qual é a intenção. Então nós vamos ver que a mediunidade, ela nos é dada por faculdade divina com um único propósito: servir com todos os outros. Então as pessoas que têm capacidades exacerbadas ou então que se destacam perante os outros irmãos, não pensem que são um privilégio de Deus. Olha, como eu vim muito inteligente, eu vim muito hábil em tal coisa, então você vai dividir isso com alguém e você vai utilizar primeiramente a sua capacidade extraordinária em ajudar o próximo, principalmente aquele que não veio nessa encarnação com essa faculdade que você às vezes até extrapola, né? Mas comumente o que a gente observa na humanidade é o seguinte: a pessoa que vem com um pouco mais de capacidade, algum tipo de área, ou em algum tipo de arte, ou esporte, seja lá o que for, explora o mais fraco ao invés de dividir, né? Ao invés de usar para ao auxílio daquele que tem menos recursos que você. Todos os recursos. No entendimento do Espiritismo, mediunidade não é sagrada, não é mística, não é mágica, não é sobrenatural. Não se alcança através de rituais ou de fórmulas pré-determinadas. A sua prática é racional, equilibrada, transparente, fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo. Bem, se isso não fica muito inteligível para nós, apenas fazendo a leitura desse pequeno trecho, nós vamos então apelar para a lembrança do que foi, do que é, né? Agora em outra escala, não sei qual tipo de trabalho ele está desenvolvendo, mas o Chico, pegando pequena parte do livro, ou então do filme, né, que foi feito, né, das memórias do Chico, alguma coisa assim, do Chico Xavier, né, o filme O Chico Xavier, né, nós vimos lá que para muitos de nós seria insuportável ter a vida que ele teve, mormente com um mentor tão rígido e tão tenaz, né, como é o Emmanuel, né? Que nós sabemos que é um espírito de escalas superiores que vieram dar suporte ao Chico, porque sabidamente já era esperado que a vida dele não seria nada mole, nada fácil, né? As pessoas às vezes querem só, eu queria ter tanta a mediunidade do Chico, poder fazer, mas ninguém quis ter ou quer ter a vida regrada e a vida material desprezada que Chico teve. Todo mundo espera um feriado para poder ir para a praia, todo mundo espera um tipo de descanso, quando na verdade ele, Chico Xavier, eu estou falando porque ele é o ícone, né, da mediunidade, mas nós temos tantos outros aí, né? Nós temos o Divaldo, nós temos o Raul Teixeira, o Medrado, enfim, várias pessoas que abraçaram a mediunidade a serviço dos irmãos. E eles trabalham muito, né? Porque até o Divaldo estava falando que ele fica até 3 horas da manhã, o Chico também ficou até 3 horas da manhã atendendo as pessoas e ainda tinha de levantar cedo para trabalhar e não faltava para trabalhar, para ter o sustento material. Exatamente, muito serviço. E o trabalho espiritual não tinha hora, né? O Chico, na verdade, era ligado quase que 24 horas, mas limitado pela saúde debilitada, até por conta disso também, né? Então nós às vezes prestamos um servicinho de 2 vezes por semana, ou então meia hora para alguém, deixa eu descansar, tô cansadão, deixa eu descansar, já fiz a minha parte, já colaborei, nada. Então, pelo menos, obviamente estamos falando em nome do Espiritismo, porque vamos ver mais adiante aqui, já adianto para vocês, que é o seguinte: a mediunidade não é restrita ao Espiritismo, é a humanidade. Então nós vemos manifestações mediúnicas em todas as religiões praticamente catalogadas, e até aqueles que não têm religião alguma manifestam algum tipo de mediunidade. Como eu disse, para nós termos a ideia exata dos tipos de mediunidade, como se manifesta, tem especificamente o Livro dos Médiuns,
que não é só para os médios, como eu disse, mas é um livro que traz todo tipo de cabedal para quem quer se interessar ou até educar a sua mediunidade. Porque tem pessoas que falam assim, esse rapaz, ou essa moça, esses meninos aqui, tem que trabalhar, porque tem uma mediunidade, tem que desenvolver. Veja bem, isso não é academia. O que você desenvolve, quando você vai na academia, é músculo. Você educa a sua mediunidade, você não desenvolve. Você vem com a mediunidade ostensiva, que é aquela que, querendo ou não, está com você. Tem gente que fecha o olho, eu não quero ver. Pois aí que você vê mesmo, porque você não vê com essa vista aqui, você vê com a vista espiritual. Então tem pessoas que falam, eu não queria, eu não posso, eu não quero sonhar, eu não quero ter nada disso. Não depende de você. Então seria mais prudente, é o que a gente indica, e nas casas espíritas é esse serviço, esse tipo de serviço é oferecido, que é o desenvolvimento mediúnico. Primeiro colocar a pessoa no trilho, né? Assim, no sentido de, olha, você pode até não exercer, que é um livre-arbítrio que você tem. Mas você pode educar a sua mediunidade para, assim como todos os outros sentidos, você usá-lo para o bem e de maneira adequada e no momento adequado. Porque, em linhas gerais, mediunidade nada mais é do que você ter a capacidade de comunicar-se nos dois mundos. Você é uma antena que você capta, pode recepcionar e pode, que a gente chama da passividade. O que é isso? É você comunicar. Vai ser o fofoqueirinho de um lado e do outro. Para o bem, evidentemente. Nós sabemos, é sabido por todos nós que Jesus é o médium de Deus, né? E nós somos médiums de espíritos. Veja bem, quando a gente fala espíritos, aí volta lá atrás algumas lives anteriores que eu identificava, a gente identifica a alma, que é para quem está encarnado, e espírito para quem está desencarnado, mas a mediunidade se faz dos dois lados, e entre encarnados e desencarnados. Erroneamente as pessoas acham que o médium detém algum tipo de poder especial. A hora que ele quer, ele fala. A pessoa, vou lá fazer uma consulta com o fulano de tal, né? Então, parafraseando o próprio Chico, que ele disse, ensinou corretamente para nós, que o telefone toca de lá para cá. Então não adianta ir lá na mãe não sei o que, no pai não sei o que, pedir para que ele entre em contato com fulano, cicrano ou beltrano. E não é assim que funciona. Você tem, isso no caso de comunicação, que eu estou falando, é psicografia, psicofonia, enfim. Mas nós temos diversos tipos, como eu já disse, de mediunidade. E alguns outros tantos, algumas outras tantas sensações que nós temos que acabaram jogando lá como também, né? Você tem intuição, você tem a pessoa, fiquei dotado de uma força, me deu uma coisa. Basta a proximidade de um espírito bom, evidentemente o ruim também, né? Aquele que não ainda trilha o caminho do bem, também nos traz essa sensação, né? Mas todos nós, se algum dia já teve algum tipo de observação, viu um vultozinho aqui, sentiu um arrepiozinho ali, sentiu uma coisa diferente, pronto, é a prova cabal de que todos nós temos a capacidade de sentir, de ser sensível à comunicação com outra esfera. Não precisa ser necessariamente, né? As pessoas falam assim, olha, eu tenho Bezerra no meu hall de passividade, eu tenho Eurípides, tá? Mas às vezes você tem o Zé da esquina, né? Que é muito bravo, né? Que você entrando no canal dele, ele vai se manifestar através de você. É por isso que a pessoa precisa de educação mediúnica. Quer dizer, você vai permitir, através do seu livre-arbítrio, dar a comunicação ou o tipo de sensação que você está sentindo, sempre necessariamente obedecendo que se é produtivo e se vai haver, com a sua comunicação, um avanço seu ou de quem quer que seja. O que ocorre às vezes, a pessoa vai lá, né, naquele joguinho, eu vou casar, sabe? Acha que os espíritos que têm a noção de que só serve, a mediunidade só serve para o bem e para algo produtivo, né? Acha que estão lidando com esse tipo de espíritos. Não, você está lidando com um espírito zombeteiro, galhofeiro, e até às vezes um espírito que pode querer um mal, né? Disseminar o mal através da sua fala.
Perigoso. né? É o que a gente chama da a famosa obsessão, a famosa fascinação. Médiuns e médiuns têm caído ao longo do seu trabalho justamente porque não consegue conter aquilo que mais se tem, que é o orgulho e a soberba. A pessoa às vezes fala assim, tô com a bola toda, olha como eu tô famoso. Então perde-se pela fraqueza, a fraqueza moral que nós temos ainda. Deixa eu seguir aqui, para vocês verem que eu separei, né? Olha aqui, a mediunidade não serve para falar com os mortos, pois espíritos encarnados não se enquadram nessa concepção do imaginário da cultura material. Então as pessoas às vezes imaginam isso, né? Ah, você fala com morto? Eu já falei uma vez, quem fala com morto é doido. Você pode pegar um corpo lá e ficar falando com ele a noite inteira, ele não vai reagir. Você fala com o espírito que é vivo e tem sequência na sua vida, né? A vida é imortal, o espírito é imortal, então você se comunica, você não fala, né? Bater um papinho lá, deixa eu bater um papo agora com... Não. Primeiro, são zilhões, milhões de espíritos que têm a necessidade de se comunicar. É isso que nós temos que ter em mente. Um médium minimamente cuidadoso, ele vai falar, por que fulano de tal vai dar passividade dizendo, mamãe, eu morri? Ué, se ele morreu, todo mundo já sabe. Não precisa começar a carta, por exemplo, mamãe, eu morri. Obviamente que você morreu. Né? Senão não estaria falando com a sua mãe aqui, ou com o seu parente. Né? Então aqui está escuro, eu sofro tanto. Há necessidade? Sabe, gente? Isso aí já é um julgamento que nós temos que fazer para ver se aquela comunicação, primeiro, é verídica. Segundo, tem alguma noção de ser. E tem a necessidade de ser e tem que ter a praticidade da coisa. Né? Tudo está contido no livro dos médiuns. É um estudo exaustivo, leva-se anos para que a pessoa tenha conhecimento mínimo. Tudo aquilo contido no livro dos médiuns é um conhecimento basal, básico, mínimo, que um bom médium deve ter. Nós nos espelhamos na figura do Chico, porque além de ser o mais coerente com a sua vida, o mais correto, simplesmente foi o mais famoso. Né? Mas nós temos vários e vários médiuns. Aquela tiazinha que benze com a arruda, ela está exercendo a mediunidade de cura dela. Né? Tem um espírito protetor, um espírito bom ali por trás daquela arruda, daquele gesto que elas fazem. Né? E por aí vai. Bem, a mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. Olha aqui, espírito, putz, eu queria saber o seguinte, eu vou arrumar emprego, eu vou casar com fulano. Isso é frivolidade. Se você pergunta frivolidade, quem é que vem responder frivolidade? A coisa é lógica. Espíritos frívolos. Se você pergunta banalidade, quais são os espíritos que vão te dar ouvido? Espíritos banais. É só pensar. E uma vez que o telefone toca daqui para lá e não de lá para cá, toda vez que vem uma comunicação de lá para cá, tem que necessariamente ser de um espírito que vem trazer mensagens edificantes. Nós recebemos, nós que eu digo, não eu, né? Eu não tenho a faculdade de mediunidade, de psicofonia, muito menos psicografia. Embora tenha tido aquela noção, que é outra coisa que a gente tem que rever no nosso meio, né? Fala, curso de mediunidade, não é? Faz um curso de mecânica que você ganha mais. Né? Você tem que estudar o livro dos médiuns, você tem que fazer o tal curso lá, mas com a intenção de entender o que ocorre. Não é uma brincadeira. Até para você ter a capacidade de fazer o julgamento de uma mensagem, para ver se ela é séria, se é feita por espíritos realmente voltados ao bem, se o médium é sério, que daqui a pouco eu vou falar, vou ter que falar a respeito de o ser médium, né? Não da mediunidade, por enquanto eu estou falando da mediunidade, mas o ser médium, como é você ter a afinação com o mundo espiritual. O seu pensamento e o seu hábito vai atrair aqueles iguais. Então, se você exerce sua mediunidade para ganhar dinheiro, para frivolidades, você pode até acertar. Porque veja bem, os espíritos do lado de lá têm uma certa
um pouco mais de penetrabilidade no nosso campo vibratório, a fim de saber que realmente você vai ter sucesso numa coisa ou outra. É o famoso vender alma ao diabo. Todo mundo fala assim, ele vendeu a alma. Não foi isso. Ele desperdiçou uma potencialidade por coisas banais, frívolas. Né? Qualquer um pode acertar também. Se o cara bebe muito, você acha que vai acontecer? Vai morrer, vai ter algum problema de saúde. Então não precisa ser médium, não precisa invocar espíritos. Aliás, invocação é uma palavra proibida, né? Nós não invocamos nenhum tipo de espírito. Nós não praticamos magia negra, né? Nós convidamos os espíritos bons nas reuniões mediúnicas a, se for possível e necessário, que se faça alguma comunicação para trazer mensagens edificantes ou que vá trazer consolo e conforto às pessoas. Se assim não for, nem adianta, né? Sério, né? Claro, coisa boa. Porque frivolidade, como eu falei, como bobagem. Olha aqui, ó. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. Não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir seu futuro, tolhendo o seu livre-arbítrio. Né? Aquela famosa, vou ler sua mão, eu vou ver o pó de café na xícara, As pessoas se impressionam muito facilmente. Nossa, ela disse todinha a minha vida. É evidente que sim. Porque se você faz a ligação das informações que André Luiz traz, de que nós nos acotovelamos com espíritos aqui, o que custa um ficar te acompanhando, ainda mais sabedor do seu pensamento, fala, semana que vem eu vou lá na cigana, eu vou lá não sei aonde, eu quero saber o que vai acontecer. É evidente que ele vai te falar certinho o que aconteceu na semana, porque ele está do seu lado. Agora, aqui, aí onde você está. Alguns te enxergam pela vibração, outros não. Alguns se olham quando você chama pela oração, outros não. Alguns se ligam a você quando você tem cólera, quando você tem inveja, quando você tem vontade de matar alguém, quando você planeja alguma coisa ruim. Eles vão, opa, porque de onde está vindo isso daí? Daqui? Deixa eu ver o que esse cara está querendo. E encosta. É o famoso encosto. Quem encosta um espírito em você é você que encosta. Você chama ele para encostar em você. Atrai pelo pensamento, né? Exatamente. Olha aqui, médium é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o corpóreo. Pode ser definido dessa forma. Todo aquele, não significa o cara que trabalha lá no Consolador, ou o cara que trabalha lá no não sei aonde, outro centro qualquer, não. Todo e qualquer espírito, toda e qualquer pessoa que pode estar numa igreja evangélica, que pode estar e está numa igreja católica, a imposição de mãos, a hora que eles levantam lá, vamos louvar, vamos falar agora, lembra do Pentecostes, lembra do falar em línguas? Quem está falando em línguas? Quem é que no Pentecostes ali, ou então num culto evangélico, a hora da cura, a hora da adivinhação, que eles falam, é médium. Só não admitem isso. Falam, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Qualquer espírito que não seja o santo é do demônio. O pensamento é raso, rasteiro. Mas isso é completamente inteligível porque a religião dele assim o ensina. Né? Quem somos nós para ficar... A gente pode esclarecer, a gente pode não debater, porque é bobagem, você perde tempo. Ser médium é ser cooperador da espiritualidade, pois, por seu intermédio, os espíritos se manifestam entre os homens. Não tem outro jeito, né? Então, de que forma? Escrita, fala, audição, vidência. É a forma que tem. E precisa de alguém para... Como é que vai fazer? Nós estamos aqui, paralelo, nós estamos aqui, as dimensões. Né? E precisa se comunicar. Como vai ser? O celular não dá. Muito embora já teve relatos que pessoa ouviu em celular, porque utilizou-se apenas da forma vibratória, que a energia, que o pensamento faz igualzinho às ondas do celular ou do rádio. Né? Então nós podemos classificar, a mediunidade ostensiva é aquela que nós temos, assim, grosso modo, tá, gente? Mesmo que a gente não force, vamos colocar assim. Já nasceu como Chico, o Divaldo, aos 3, 4 anos de idade, conversava fluentemente ali com
com os espíritos. O Divaldo tem uma coisa, ele está vivo ainda, então não é mentira. Teve um filme Dele. aí também, Era um né? filme dele. Que ele levantava e ia até o balcão atender as pessoas. É. Para ele era a coisa mais comum do mundo. Mas ele mesmo disse em algumas outras... como chama? Palestras? Não é palestra, entrevistas. Entrevistas. Que ele não começou vendo coisinha boa. Ele via coisa hedionda, terrível. Né? Espíritos transfigurados. Com o intuito de meter-lhe medo. Judiar dele, porque eles sabem quem é capaz de vê-los, entendeu? Aí com a educação mediúnica, com a oração, ele foi afastando esses irmãos que estavam com vontade apenas de atemorizá-lo e foi atraindo, evidentemente, aqueles que realmente precisavam de um auxílio, né? Então o Divaldo é muito interessante, você vai ver no filme lá, ele via a ponto dele combinar com a colega e falar, olha, assim não vai dar. As pessoas, ai meu Deus do céu, o que você está vendo aí? Eu falei, estou vendo. A ponto dele ter ido, a prova maior foi que ele pegou lá o prontuário de alguém que estava morto realmente. Como é que ele poderia saber disso? Aí ele falou, nossa, está morto. Aí ele se tocou, putz, já morreu. Eu estou falando com um espírito aqui que já desencarnou. Então ele combinou até com a colega, falou, ó, eu vou até o balcão, olho para você. Se você estiver vendo, você faz assim, eu sei que é encarnado. Senão eu já falo de outro jeito com a pessoa. É muito legal. Nossa, deve ser muito estranho, né? Você ver assim, como se estivesse vendo os outros. Assim, e muitos de nós, a maioria de nós vê um vulto, já olha, não olha assim, né? Já olha o que está acontecendo aqui. Ai meu Deus, eu vi alguma coisa. Já fala, ai meu Deus, eu vi alguma coisa, né? O médium responsável usa o talento que lhe foi confiado. O talento que lhe foi confiado. Não é seu para você fazer o que quer. Foi lhe confiado isso daí. E pode a qualquer momento ser tirado também, viu? Tem isso também. Falar, esse cara tá pisando na bola. Tira daqui. Aí ele insiste, agora adivinha. Tira daqui, ele insiste. Quem é que vai fazer uso de uma viola quebrada? Quem não sabe tocar. Cuidado. O médium responsável usa o talento que lhe foi confiado a serviço do bem, pois a pessoa não se distingue pela faculdade mediúnica que possui. Olha que informação interessante. Mas pelo uso que faz dela. Então tem gente que é extremamente receptivo, sabe, capta mesmo. Mas qual o uso que você faz da sua mediunidade? É isso que lhe será cobrado. E não o fato de ser ou não ser médium. Tem gente que fala assim, eu sou médium, só vou escrever aqui, né? Eu sou médium. Eu costumo falar, azar o seu, porque a responsabilidade é muito maior que a minha. O seu trabalho vai ser bem mais exigido do que eu. Então não é um fato que faz com que a pessoa fique orgulhosa. Para algumas pessoas foi até um fardo muito pesado, né? Foi e é, porque não sabe usar. Ou não quer usar. O médium Arigó, o Zé Arigó, né? Para ele foi quase uma tortura, né? Já para outros, ó o João de Deus que não foi Sofreu bem de demais, Deus. Né? Que depois começou de Deus, depois não foi bem de Deus que ele terminou. Sim, Não é? Nós temos outros tantos aí, exemplos, né? De pessoas que realmente tinham o dom, tinham a capacidade de... Fez um barulho aqui, eu pensei que era um espírito, mas não foi não, acho que foi o vizinho. Tem isso também, né? Ficar doido, né? Tudo é mediunidade. Tudo passa uma barata lá no ver. O espírito não sei quem. Tem que tomar muito cuidado com essa questão da mediunidade, porque tem muita gente que está em sanatório, está em manicômio por causa disso, né? Não é então, alguns por causa disso e outros foram internados e sofreram barbaridade pela ignorância, pelo desconhecimento dele próprio, passou como sendo louco. Né? Tinha muita gente que está internada em sanatório, porque você imagine, 1700, 1600, 1800, que seja, até 1900 mesmo. Né? A pessoa vai, eu vi, eu estou vendo as pessoas, ninguém estava vendo, fala, esse cara está maluco. Interna que está louco. Né? Bem, a mediunidade não se restringe ao meio espírita, como eu já disse. Assim, qualquer pessoa pode ser médium, e nós os encontramos em todas as épocas, em todos os povos e religiões. Os profetas bíblicos foram médiuns extraordinários. E através deles, toda a mensagem do Velho Testamento foi transmitida à humanidade. Né? Os profetas, Elias, Isaías, tudo que é Isaías aí, tem Malaquias,
né? Que anunciaram inclusive a vinda de Jesus, né? Muito bom. Jesus Cristo, o modelo de perfeição para os homens, é o médium por excelência entre nós e Deus. Aquilo que eu disse. Jesus é médium e Deus. É dever do médium responsável, pois, orar, vigiar e estudar sempre para produzir o melhor. Criaturas existem que, em decorrência de suas faltas passadas, podem surgir como médiuns em desequilíbrio. Viu? Debaixo de sofrimentos e que, no entanto, poderão encontrar, no estudo da doutrina espírita e do Evangelho, com a prática incessante do bem, o equilíbrio e a paz de que necessitam. Então, há exemplo de todo e qualquer mau uso que fizemos de nossas faculdades em vidas passadas. Nós vemos agora nessa encarnação, com o distúrbio, com o resquício do nosso exagero do lado de lá, a mediunidade em alguns pode vir, mas de forma bagunçada. Por isso a necessidade de ser educada. Tinha um amigo, um colega, um vizinho, eu não sei se já desencarnou. Ele estava conversando com a gente, ou brincando, né, numa época de criança, de repente ele caía no chão e ficava balbuciando, o olho virado, aquilo dava um pavor, um terror na gente, não era brincadeira, porque eu, coitado, sofria bastante, né? Sofria bastante. Lembrava aquela passagem de Jesus, que quando Jesus estava passando, falando, Senhor, tem o meu filho, se atira no mar, se atira no fogo e tal. Era semelhante àquilo, era terrível, tenebroso. Daí a pouco o menino levantava, todo sujo, todo deformado, a cara dele levantava e não lembrava absolutamente de nada. Como se fosse um ataque epilético? Como se fosse um ataque epilético. Ele foi tratado como epilético, inclusive, era levado para... Os médicos não sabiam o que fazer, davam remédios de epilepsia para ele. Aí levaram ele a alguns cantos lá, algumas coisas não muito preparadas, aí piorou a barbaridade. Então, as pessoas tinham medo até de ficar perto dele, porque simplesmente ele estava falando, mas daí a pouco ele rodava igual um peão, caía e ficava se debatendo no chão. É terrível, não é? E ali era causa espiritual. Provavelmente. Não sei porque a época também era com a garoto, medicina nem não- sabia o que a gente tinha, não muito era resolvia, medo, não saía correndo, né? Saía de perto do coitado. Mas existe, várias Alguém está pessoas. perguntando qual livro está sendo estudado. Qual? É Ah, isso? Zé. O Rodrigo está perguntando qual livro está sendo estudado. Ah, não, eu tive a referência do livro dos médiuns. Como o assunto de hoje é ser médium, né? Gostando, pedindo a Deus que eles abençoe. Muito obrigado, Zé. A todos nós. Então, colega, é o livro dos médiuns. Que ele pode ser lido, claro, não precisa entrar, onde é que tem um curso para não, toda a obra kardeciana ou espírita pode ser lida e deve. Aquilo que a gente não apreende, a gente não consegue entender, então convoca-se alguém que já passou por isso e a gente dá o esclarecimento, né? Então o livro dos médiuns é o que está sendo o basilar da noite de hoje. Aquele nos tá? mecanismos da mediunidade, é esse o nome? Também tem. Que é muito bom também, né? Que ensina bastante coisa. Mas ali já é para quem está na prática mediúnica, né? A boa prática mediúnica é colocado naquele livro. Agora, o livro dos médiuns ele dá de maneira geral o que é a mediunidade, o que é ser médium, e tira muito da mistificação de que ser médium é algo que fica... Você não é pajé. Né? As pessoas tratam o médium como ser... Rodrigo tá agradecendo o Marcos. A pessoa se coloca numa situação como sendo pajé. Olha, esse aqui é o xamã, né? Que foram as primeiras manifestações assim, de cunho espiritual, que eu costumo dizer, consciente. Né? Porque existe também a mediunidade nos animais. É por isso que o tempo é exíguo, porque é uma coisa meio corrida. Mas existe também a mediunidade nos animais. Os bichinhos vêm, né? Você está a 4 quadras da sua casa, o seu cachorro já começa a abanar o rabo. E não é olfato. Ele sente através da nossa, que eu digo quem tem cães, né? Eu não tenho. Do nosso magnetismo, o cachorro já sabe que o dono está chegando. O dono não, o cuidador. A gente tem que corrigir um monte de coisa. Ninguém é dono de nada. Você não é dono do cachorro, você cuida dele. O dono dele é Deus. Foi você que fez o cachorro? Não. Então você não é dono dele. Não é? Você é cuidador do bichinho.
ele fica todo saltitante. Ele fica triste. Gato também. Dá aquele arrepio e sai fora. Sai fora, os gatos saem fora, sai também. O cavalo, quando ele não quer andar, também empaca, volta. Ele exerce, ele não tem o dom da inteligência, mas por isso que eu disse, existe mediunidade até nos animais. Não é? São mais perceptivos que a gente. É um assunto grande. Exige mais tempo. Não dá né? para... Porque a gente só compila um pouquinho aqui, né? Só para ter uma ideia, e a nossa intenção na noite de hoje foi desmistificar algumas coisas, né? Baixar a bola de quem acha que está lá no alto porque é médium, né? E tirar o medo de algumas pessoas e falar, ai, eu não quero nem conversar, Deus me livre, ele é médium. Porque as pessoas também se imbuem desse tipo do seu dom para querer se sobressair. Pai não sei o quê, mãe não sei o quê, né? Nada contra... Leio a sua não sei o quê, entendeu? Existe ali, mas olha aqui, eu vou repetir. Ó. O médium responsável usa o talento que lhe foi confiado a serviço do bem, pois a pessoa não se distingue pela faculdade mediúnica que possui. A pessoa pode até ter. Como aquele, traga o seu amor em 7 dias, desmancho não sei o quê, você pode pegar a mulher do outro que está casado, isso é o bem? Não. Então, repito, preste atenção, o médium responsável usa o talento que lhe foi confiado a serviço do bem, pois a pessoa não se distingue pela faculdade mediúnica que possui, mas pelo uso que faz dela. Então tem gente que são excelentes médiuns, mas qual o uso que você faz? É para o mal. Então você não vai estar a serviço do bem. E aqui não tem meio termo, cara pálida. Ou você está de um lado ou está do outro. A doutrina espírita instrui isso. Não julgo quem joga nos dois times, mas o médium espírita tem que seguir essa orientação, né? Cristã, acima de tudo. Fazer o bem sempre, né? É dever do médium responsável, pois orar, vigiar e estudar sempre para produzir o melhor. Criaturas existem que, em decorrência de suas faltas passadas, podem surgir como médiuns em desequilíbrio, como já disse, né? Poderão encontrar no estudo da doutrina espírita e do evangelho, com a prática incessante do bem, o equilíbrio e a paz de que necessita. Então, de qualquer forma, o médium que exerce a mediunidade nessa encarnação, sendo ela de maneira regeneradora de atos que você fez lá atrás, ou de dom, entre aspas, né? O dom, se você usar esse termo dom, dá a impressão de que Deus escolhe, fala, você vai ter, você não, você vai ter, você não. Não. É a necessidade de cada um. Tudo aquilo que nós viemos com maior ou menor grau de entendimento, de inteligência, de capacitação física, ou de falta de capacitação física, de forma sexual ou não, é para o adiantamento, é necessário. Né? Então não há que se falar assim, eu sou médium, você não é, eu tenho, você não tem, sabe aquela coisa lá? Isso não é glória para ninguém, não é glória, é uma situação momentânea. Particularmente no Brasil, temos recebido o concurso de grandes expressões mediúnicas, aqueles das quais que eu já citei alguns, né? E outros tantos que já desencarnaram há muito tempo, né? Através de valiosos instrumentos da espiritualidade maior, espiritualidade maior, encarnados em nossa pátria. O maior deles, Chico. Diria que o maior deles, mundialmente falando. Também não é a seleção brasileira, gol do Brasil, não é isso. É que encarnou aqui porque o Brasil tem essa pecha de ser o quê? Pátria do Evangelho. Você não vai colocar na Rússia, né? Que não acredita em Deus. Um médio trabalhador como Chico. Não é? A espiritualidade sabe o que faz, né, gente? Nós é que estamos aqui patinando, né? O médium deve ter em mente que é um instrumento valioso para servir a espiritualidade e como tal deve estar cada vez mais afinado com a moral cristã, para poder produzir bons resultados. Fiz uma alusão aqui, interessante, para a gente encerrar até. Um violino Stradivarius, só para saber,
Ele tem esse nome porque foi criado por Antonio Stradivarius em 1707 em Cremona, ou Cremona, não sei, e na Itália. Eu estive vendo, um exemplar desse violino vale 3 milhões e meio de dólares. Nossa. Hoje. 3 milhões e meio de dólares vale um Stradivarius. Meu Deus. Dessa época, né? Pode ser extremamente caro. Então vamos lá. Um violino Stradivarius, já extremista, como eu sou, né? Extremista, eu peguei o melhor, né? Um violino Stradivarius pode ser extremamente caro. Mas se não estiver afinado e com o cordoamento perfeito, de nada serve para o violinista. Não é? Caro. Mas se não for afinado, não tiver as cordinhas todas certinho lá, o cara vai ter o violinista, pode ser exímio. Com esse instrumento ruim, o som vai sair arranhado, ele não vai conseguir executar uma obra. A culpa é de quem? Do violinista ou do violino? Mesma coisa. Às vezes os espíritos querem nos ajudar, mas a gente não está afinado, está com a corda quebrada, não está nem aí, né? Tá frouxo. Então chega até nós aquilo que a gente é capaz de receber. Então não existe médium, aquele médium ele é ruim. O ruim é o comportamento dele que fez com que ele não captasse as mensagens ou as informações que vieram do mundo espiritual para nos ajudar. O cara fala feijão sem ter leitão. Não é? Fica difícil. E aí, além de entender leitão, você ainda fala leitão a pururuca. Você coloca de você, pelo seu orgulho, pela sua vontade de aparecer, você ainda coloca mais uma coisinha, aumenta um ponto. Violino e violinista devem ter o mesmo nível de sintonia para que a peça musical seja fielmente reproduzida. Por que eu usei o violino? Porque dizem os violinistas que ele é a extensão do corpo. Eu não sou músico, mas todo músico diz isso, né? Que quando está tocando é como se ele tivesse a extensão do corpo dele, né? Então, quando o médium responsável, estudioso, que tenha vontade... Gente, tem uma coisa que a gente deve levar em conta. Nós somos perfeitos? Não. Portanto, o médium, sendo ele encarnado nesse mundo, também não é perfeito. Já existe a imperfeição normal de todos nós, que a gente luta para que deixe de ser. O médium também. Ele mais ainda. Porque as minhas imperfeições pode dar dar ruim, como diz a molecada hoje em dia aí, para mim, para quem me circunda. Mas você é responsável para trazer uma mensagem para um certo grupo elevado de pessoas que vão estar confiando na sua fiel interpretação. Nós vemos as mensagens de Bezerra de Menezes através do Divaldo, hoje que é o que ficou aí, né? Do Medrado também, do Raul Teixeira e do Chico, então, nem se fala. Né? O violinista lá, ele procura aqui, você imagina um exímio violinista, ou qualquer tocador de qualquer outro instrumento, ele quer executar uma peça, então ele entra no grande balcão que é aqui a nossa terra, né? E vai procurar onde é que tem um violino que esteja mais ou menos legal para tocar. Tem um, como eu falei, tem corda, outro está empoeirado, o outro quebrou a corda faz tempo, ele não se incomodou de consertar. Outro é de baixíssima qualidade, né? Não é um Stradivarius, é um Stragavarius, né? Por conta da sua conduta, né? Bebidas, mulheres e tal, não sei o quê. Ele veio com uma excelente mediunidade, mas o cara olha ali e fala, nossa, está enferrujado, não tem como usar isso daqui. Então ele vai se valer daquilo que melhor lhe tem. E o melhor que nós temos é defeituoso. Pela nossa imperfeição. Então o mais perfeito médium terreno é imperfeito. Por quê? Pela natureza dos que aqui estão encarnados, não existe a perfeição. Né? Em mundos superiores não existe a necessidade de médium, né? Os espíritos simplesmente lançam o seu pensamento e alcançam até lá. Eles trocam. Aqui precisa, porque nós somos orelhudos, né? Não temos ouvidos para ouvir, né? Não entendemos muitas coisas. Então esse intermediário é necessário. Então para que quem veio com essa função,
ou se acha capaz, tem que pôr em mente o seguinte: eu nunca serei bom o suficiente, eu vou fazer o máximo que eu puder, porque é isso que lhe será cobrado também. Porque Deus sabe da nossa limitação e da nossa capacitação. Por isso que as mensagens vêm aos pouquinhos também. Não adianta você querer jogar toda a verdade, aquela prometida por Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós não temos a capacidade, nós somos um violino que não dá para executar. O violinista é muito bom. Nós é que tem uma cordinha frouxa, entendeu? Então que os médiums ostensivos, não é o meu caso, né? Não estou achando bom isso, não. A gente tem que aceitar aquilo que nos é dado, né? Então a pessoa fala assim, mas eu recebo muita, graças a Deus, muita intuição, muita sugestão, né? Sopra-se no meu ouvido, fala sobre isso, vá por aqui. E às vezes no dia a dia, não faça isso. Todos nós, né? Nós somos médiuns de nós mesmos, né? Porque um espírito protetor fala conosco. A gente não quer ouvir. O anjo guardião, né? Né? Então existe. Nós somos médiuns de nós próprios. É que a gente não quer ouvir, ou então entende errado, né? Sobe aqui, desce aqui? Não, eu falei para você subir aqui. Não, eu vou descer aqui, porque você quer. Ele falou sobe, você desceu. Então a mensagem mediúnica, principalmente essas, que a pessoa fala assim, como ter o desenvolvimento mediúnico. Então, para um instrumento ruim, você não vai colocar um mestre para tocar. Você vai colocar um tocador também, meia boca. Então cuidado. Agora, toda vez que a gente vai se aperfeiçoando, os espíritos vão falar, nossa, aquele ali tá legalzinho, tirou a poeira, já dá para tirar uma notinha, vamos lá com ele. Exemplo do Chico, exemplo do Divaldo. Olha a vida desses senhores. Foi de balada, sabe? Foi de maus pensamentos. Regraram-se. O Chico ouviu o que Emmanuel falou para ele. Disciplina, disciplina, disciplina. A gente pode repetir isso direto. Disciplina, disciplina, disciplina. Você tem? Nós temos? Não. Porque é uma palavra. Você pode falar 1000 vezes. Não, eu tenho que ter disciplina. Mas se você não tiver, não adianta nada. E que tipo de disciplina? Você vai procurar. Nós temos o poder de achar em nós mesmos o que é disciplina. E o que é ser médium. Aqueles que já têm ostensivamente, aqueles que tentam fugir, não precisa fugir. Não precisa fugir. Não é uma maldição. Né? Eu nasci com isso, uma maldição, eu nasci carimbado com o símbolo da besta. Não é nada disso. Ser humano como outro qualquer. Haja como outro qualquer. Mas se resolver abraçar, sugiro que sim, porque é uma missão que lhe foi dada, que o faça de maneira serena, tranquila e principalmente sabendo para que serve e por que te deram. Não é isso? Então é isso. Aos meus amigos médiuns, a nós que temos a nossa mediunidade, ainda que refreada, mas todos nós temos aí um pouquinho, né? E aqueles que têm a ostensividade, que Deus abençoe, que continue no caminho, não desista nunca, né? Mas que tenha em mente a alta responsabilidade e não se entregue a frivolidades, a perguntas de que se eu vou casar ou não, ou se eu vou ganhar qual o número da loteria, essas bobagens todas que não levam a nada, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos para desmistificar essa história que o médium é um ser humano, às vezes, que tem até como problema a mediunidade para ser resolvido. E nós temos que, evidentemente, dar todo o apoio, principalmente os dirigentes de casa espírita, né? Colocando ali trabalhos a serem realizados, mas desde que esteja bem preparado. Porque o médium bem preparado, serviço não faltará. Com certeza. Que assim seja. Um beijo no coração de todo mundo e... Aí, coraçãozinho. Então vamos unir os nossos pensamentos e vibrarmos muita saúde, muita paz e proteção para todos os nossos irmãos dessa humanidade maravilhosa. E que todos aqueles que estão doentes possam receber essa vibração de saúde, de cura. E convido vocês a estarem com a gente na segunda-feira para o momento de oração das 20 horas às 20h20. O momento em que nós nos unimos em pensamentos,
para atingirmos o quanto mais possível, né, de amigos que estão doentes. E também às terças-feiras nós estamos aqui para essa reflexão. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. E aí eu estou morrendo de saudades de todos da nossa casa. Um beijo grande. Coraçãozinho também. Fiquem com Deus.